Olá, esse é o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro Vitorianas Macabras, de Márcia Heloísa, pela Macabra Filmes e Dark Side Books. Para quem ainda não conhece, a Macabra é um portal do gênero terror que reúne uma infinidade de informações não só sobre cinema, mas também livros, games, música e muitas outras coisas. Recentemente, a Dark Side Books e a Macabra firmaram um pacto, e desse pacto se originou os 3 primeiros livros do selo Macabra, sendo eles o Medicina Macabra, Antologia Macabra e o Vitorianas Macabras. Vocês certamente verão resenhas desses 3 livros aqui no canal e também pretendo fazer em breve um sorteio em meu Instagram com o kit completo contendo os 3 livros do selo. Mas voltando ao livro, Vitorianas Macabras foi organizado pela Márcia Heloísa, que é um nome recorrente entre os livros da Dark Side, sendo ela uma grande tradutora e também pesquisadora no mundo da literatura. Essa obra reúne 13 contos de 13 grandes escritoras do horror da era vitoriana. São nomes, infelizmente, pouco conhecidos devido ao pouco espaço e visibilidade que as mulheres tinham naquela época. Mas para corrigir um pouco dessa injustiça, eis que temos o Vitorianas Macabras para trazer luz sobre essas escritoras, nos apresentando algumas de suas obras incríveis, que também deixaram suas marcas na literatura de horror ao longo dos anos. Para entender um pouco da época em que essas escritoras viveram e essas histórias se passaram, o livro se inicia com uma breve biografia da Rainha Vitória e o seu reinado, que ficou conhecido como a Era Vitoriana. Uma rainha que sombreou todo o seu reino com seu eterno luto em um período de estranha proximidade com a morte. Após os contos, ao final do livro também se encontra informações sobre algumas peculiaridades bizarras da época, como os freak shows, hospícios, casas de ópio, roubos de corpos, baby farms, terríveis assassinatos envolvendo Whitechapel e o rio Tâmisa, além de algumas fotografias antigas. Ou seja, o livro não apenas joga alguns contos antigos em nossas mãos, ele habilmente cria toda uma atmosfera da época e nos dá a informação necessária para que sejamos transportados até lá, a ponto de nos vermos como espectadores de cada cena descrita, e isso realmente faz uma grande diferença. Em suas últimas páginas, o livro traz também diversos cartazes de filmes que se passam na era vitoriana ou que são sobre a própria Rainha Vitória, antigos e atuais, que podem lhe servir como uma lista com dicas sobre o que assistir para mergulhar ainda mais nessa era. Mas vamos finalmente aos contos. São um total de 13 contos, como eu havia dito, e no início de cada um há uma pequena apresentação de suas respectivas autoras. Como sempre, quando se trata de um livro de contos, eu não vou falar de cada um deles aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas eu vou citar aqueles que foram os meus 3 favoritos, sendo eles A Sombra da Morte, A Janela da Biblioteca e A Mordur, acho que é assim que se fala. A Sombra da Morte foi escrito por Mary Elizabeth Brandon, uma inglesa que publicou mais de 80 livros, entre eles O Segredo de Lady Audley, que chegou a ser adaptado também para o rádio, cinema e palcos. Em A Sombra da Morte, uma jovem órfã aceita trabalhar de criada em uma velha mansão que possui fama de assombrada entre os habitantes da região. Ignorando totalmente esse fato, ela acaba sendo instalada em um quarto que aparentemente já é habitado por uma presença maligna. Esse é um conto totalmente sombrio, com um final muito surpreendente. A Janela da Biblioteca foi escrito por Margaret Oliphant, uma escocesa que escreveu diversos romances, contos, ensaios, biografias e críticas literárias, tendo tido diversos artigos publicados na Blackwoods Magazine, uma prestigiada revista literária. Em A Janela da Biblioteca, uma jovem está de férias na casa de uma tia na Escócia e em determinado momento se vê entrelaçada em um mistério que perdura gerações em sua família, algo que suga sua realidade e ameaça roubar a sua sanidade. Trata-se de um conto envolvente e melancólico sobre solidão. E por fim, A Mordur, que foi escrito por Vernon Lee ou Violet Page, uma inglesa escritora e dramaturga que, muito além das histórias de horror, escreveu também artigos sobre música, pintura, literatura, filosofia estética e ainda como uma pacifista antimilitarista
escreveu uma trilogia teatral de protesto chamada Satanás o Devastador, que foi considerada uma obra-prima vanguardista. A Mordur traz o relato de um jovem historiador que, ao pesquisar a história de uma pequena cidade italiana, acaba obcecado por uma bela mulher que havia vivido no século XVI. Ele acaba por descobrir que a beleza vil e hipnotizante dessa mulher tem a capacidade de assombrar os homens mesmo através dos anos. Um conto muito instigante e original com um final sombrio. Além disso, só tenho a acrescentar que os contos possuem a escrita usual da época, com algumas palavras e expressões rebuscadas, que alguns de vocês podem chamar de difíceis e outros diriam apenas bonito. Mas acho que nesse caso está mais para bonito mesmo, não é uma leitura difícil, é uma leitura agradável e que flui muito bem. Eu gostei muito do livro, da forma que somos apresentados à era vitoriana e principalmente de conhecer o trabalho dessas escritoras incríveis. Esses postais que eu mostrei no vídeo são um total de 13, um para cada respectiva escritora nesse livro, e eles vêm com o livro quando você o adquire na versão Dark Experience no site da Dark Side Books. Me veio à mente colocá-los todos em um quadro de forma que fiquem espalhados dentro da moldura, acho que ficaria bem legal, mas isso já é um projeto para quando acabar a quarentena e eu puder sair para comprar uma moldura. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.